Olá pessoal, a paz! Nós vamos começar hoje o primeiro culto do Emprecristo de 2021, glória a Deus! Nós, o Emprecristo, somos um grupo de profissionais cristãos que utilizam a palavra do Senhor também aplicada aos negócios. Então que esse culto seja uma bênção para todos nós, para todas as áreas das nossas vidas, que nós possamos louvar ao Senhor e aprender mais da palavra dele. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós entregamos, Pai, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, os nossos empreendimentos, Senhor, a nossa vida corporativa, tudo, Senhor, tudo em Tuas mãos, Pai amado, porque, Senhor, o Senhor é dono de tudo, só o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de todo poder, de toda exaltação, Senhor. Senhor, toma frente, Pai, de tudo em nossas vidas, Senhor. Que o Teu plano, Pai amado, os Teus planos para a vida de cada um de nós se cumpram, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós tenhamos também, Pai, sabedoria e discernimento de fazer a nossa parte, Pai, pois nós sabemos que o Senhor está fazendo a Tua, Pai amado, e que nós possamos fazer a nossa, Senhor. Senhor, abençoe a família, Pai, de cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. Toca, Pai, onde quer que eles estejam, que eles possam sentir a Tua presença, Pai amado, a Tua graça, o Teu amor, Senhor. Senhor, ative também, Pai amado, a vida profissional dessas pessoas, Pai amado. Eu não sei, Pai, o que cada um está passando, mas o Senhor sabe, Deus. Senhor, toca no mais íntimo e mostra que o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus de milagres, de maravilhas. O Senhor faz impossíveis, Senhor. Senhor, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Eu profetizo agora, Pai amado, sobre a vida de cada um, Senhor, e renovo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor, do Teu perdão. Senhor, o renovo de sabedoria, de discernimento, de inteligência, o renovo também profissional, Pai amado. Senhor, leva-nos além, Pai amado, onde nós não imaginamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai amado, nós te amamos, Paizinho. O Senhor está no controle de tudo, que a Tua vontade sempre prevaleça, Deus. Em nome de Jesus te amamos, Pai amado. Amém. Deus abençoe. Até logo. Paz do Senhor em Cristo, esse primeiro culto de 2021, eu convido você a pegar a sua espada ou seu celular, se você estiver vendo esse culto na TV, e abrir comigo em João 7. Vamos refletir na palavra do Senhor, João 7, no versículo 16. Nosso primeiro culto de 2021 começa já com muitas promessas dos céus pra gente. Se você ainda não sabe, no último culto de 2020, no culto onde nós apresentamos a The Lion Prophetic Church, nós tivemos uma palavra profética para o ano de 2021, onde nós já começamos a viver. E algumas dessas palavras, elas foram direcionadas a quem é profissional cristão. Então, você que não viu ainda, entra aí no canal da The Lion. Procure esse último culto, é um dos que tem mais visualizações no nosso canal. Preste bem atenção no que você vai poder viver nesse ano e vamos para cima, vamos atrás disso, porque o Senhor tem muito pra gente e nós não vivemos a economia do mundo, não é mesmo? Você já sabe disso. Então, vamos lá, abra sua Bíblia em João 7, no versículo 16, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Aqui, os fariseus eles tentaram de todo jeito incriminar Jesus e falar que ele estava falando besteira, e Jesus, na posição de Filho de Deus, com a sabedoria que vem do céu, sendo o próprio Deus na terra, ele poderia ser superior a cada um como ele era, mas ele, como diz aqui nessa palavra, ele não falava. E chegou um determinado momento também que perguntaram para ele: bom mestre, e ele falou: por que você está me chamando de bom, se bom é o que está no céu? Jesus tem muito para ensinar a nós profissionais cristãos. Às vezes por causa de algum curso, de algum resultado, então de alguma posição na empresa, a gente acha
que tá ganho o jogo. Ou podemos pensar ou chegar a passar na nossa cabeça que a gente é melhor do que alguém. O próprio Jesus, que foi o Deus encarnado aqui na Terra, deu essas declarações e nos ensinou a termos mais sabedoria. Então, que nós não venhamos cometer nenhuma injustiça e que também nós tenhamos sabedoria para saber que quanto mais a gente buscar o aprendizado, mais a gente vai ter sabedoria, e isso sim vai ser transformado em resultado, vai ser transformado em prosperidade para sua vida, e melhor ainda, porque a prosperidade firmada nos dons, nos princípios espirituais, essa prosperidade é a prosperidade sustentável para sua vida. É aquela prosperidade que você vai ter para você e você vai ter para sua família, você vai ter para as pessoas ao seu lado, e será uma fonte inesgotável. Sabe por quê? Porque Deus vai ver que Ele não vai perder seu coração por conta de coisas materiais que Ele vai colocar. E aí você entra num ciclo virtuoso de ter bênçãos para você e ter bênção para as pessoas que estão em sua volta. É óbvio que a gente não vive por isso. É claro que a gente não vive para ter bênçãos aqui na Terra, até porque os nossos anos e anos que passam são muito, muito pequenos, são muito curtos. A nossa vida, o nosso planeta, enfim. Mas nós sabemos que nós podemos ter uma vida abundante aqui na Terra e que nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Se o nosso coração estiver firmado, nós viveremos os melhores sonhos, porque todo esse planeta magnífico Ele criou para nós. E nós iremos desfrutar dele. Então que você tenha um culto abençoado, que você seja impactado por Deus, que toda essa palavra e tudo que vai acontecer aqui crave no seu coração e dê frutos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração também, aproveitando o embalo da Tamires que abriu esse culto, e falar para Deus obrigado. Agradeça ao Senhor nesse momento, agradeça ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és magnífico, Tu és grandioso. Senhor, não há nada além de Ti. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Que o Seu nome seja louvado pelos séculos dos séculos, até a eternidade. Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque o Senhor nos tem, obrigado porque o Senhor nos guarda. Debaixo das suas asas nós encontramos, Senhor, conforto, nós encontramos segurança, nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Senhor, muito obrigado porque nós temos privilégios de filhos, porque nós somos herdeiros e porque o Senhor nos criou com amor. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado, Senhor, pelos nossos empregos. E obrigado, Senhor, das pessoas que o Senhor permitiu que mudassem de emprego, mesmo as que estão procurando ainda, Pai. Nós sempre pedimos para que o Senhor abra as janelas dos céus. Eu quero agradecer agora porque o Senhor já abriu. No mundo espiritual já foi liberado e essas pessoas irão viver. Então obrigado, Senhor, obrigado porque Tu és bom, obrigado porque Tu és brilhante, magnífico. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo, Pai. Nós somos eternamente gratos a Ti. De Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O nosso coração grato é totalmente compatível com o coração de Deus. E o Senhor busca aqueles que o louvam em espírito e em verdade. E não há como louvar ao Senhor em espírito e em verdade sem ter gratidão no coração. Fique com o restante da nossa programação. Eu espero que você ame esse culto do Imprecristo. Tamo junto. Pessoal, eu tô voltando aqui para dar uma dica para vocês. Para você empreendedor, profissional, onde quer que você trabalhe, existem 3 livros que você não pode deixar de ler. São eles. O primeiro, obviamente, é a Bíblia. Existem muitos ensinamentos ali, todos os ensinamentos que nós precisamos para a vida, inclusive para a vida profissional.
O segundo é Jesus, o maior líder de todos os tempos. O título já diz muito, né? E o terceiro é a arte da guerra. Vocês precisam ler. E aí, Precristo, espero que você esteja gostando do culto até aqui. E agora, cara, agora a gente vai entrar em 2021 com tudo. E algo que a gente tem como uma novidade para esse ano é te apresentar as empresas que estão com a gente. Então você vai conhecer aí, algumas pessoas vão contar os testemunhos para vocês, algumas pessoas vão mostrar o que fazem e a gente tá junto, sempre junto nessa, porque 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas e nós vamos ser guiados pela palavra de Deus para alcançar voos inimagináveis. Sabe por quê? Porque a gente não vive a economia do mundo, a gente vive a economia do céu. E essas pessoas são pessoas que se levantaram como servos fiéis. E nós também juntos, de mãos dadas, fortes, unidos, seja com o distanciamento social que ainda temos hoje, infelizmente, mas sempre, sempre com o coração unido, com o coração quente, sendo corpo, sendo membros uns dos outros. É por isso que a gente vai chegar muito longe e você vai chegar também com a gente. Então conheça alguns dos nossos queridos e as histórias que eles têm para contar. Paz em Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Franco, mais conhecida como a Sheilinha, do JP. Eu tenho 32 anos, sou casada, sou mãe do João Pedro, que é o JP. Como surgiu a vida no empreendedorismo? Eu trabalhava CLT e num culto, no final do culto, o pastor Amós foi usado para falar comigo, né? E Deus falou que seria o último emprego que eu ia estar trabalhando para o homem. E eu confiei plenamente. E aí eu, mesmo trabalhando no CLT, comecei a procurar meios para que eu pudesse desenvolver o lado empreendedora. E comecei a vender ovos. E aí depois Deus falou que não seria para esse lado e que desceria sabores do céu. E detalhe, eu não sabia fazer nada relacionado aos doces, né? Tanto que, nossa, coitado dos meus amigos aqui em casa, que almoçava e depois ficava na expectativa dos doces, mas a sobremesa nunca rolava, porque sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. O único doce que eu conseguia acertar era o bolo de cenoura, que era um bolo que meu avô amava demais, então era um bolo que eu tinha muita memória afetiva e eu conseguia acertar só, porque o brigadeiro era só Jesus na causa. Não conseguia fazer de forma nenhuma, já tinha tentado inúmeras vezes, mas eu nunca conseguia fazer. E Deus falou que desceria sabores do céu. E foi exatamente assim. E numa madrugada eu tive um sonho, e no sonho Deus me mostrava exatamente como que era para mim fazer. E Deus falou quais seriam os carro-chefes, né? Quais seriam os doces que iriam vender mais. E me deu algumas receitas. Então, assim, eu não fiz curso, eu não fiz nenhum tipo de especialização para ter o conhecimento, né? Porque eu comecei a trabalhar com chocolate e eu trabalhava com chocolate que precisava de temperagem. E eu não sabia essa técnica, então foi tudo realmente conforme Deus falou nos mínimos detalhes, que desceria sabor do céu e que desceria o dom. Então, quando eu começo a falar, passa um filme de gratidão na mente, porque foi tudo dom de Deus realmente. E nesse meio tempo, Deus sempre dando a promessa sobre a minha visão, que eu voltaria a enxergar. E aí eu tive o acidente com o brigadeiro, né? Espirrou, na hora do preparo, espirrou brigadeiro no olho esquerdo. E aí eu tive que ir pro hospital e fiz o transplante. Só que assim, se não fosse dessa forma, o transplante ia demorar muito. E como devido a esse acidente, entrou no caso de urgência, então o transplante foi muito rápido. A recuperação foi bem antes do esperado. Os médicos ficaram surpresos e, para honra e glória de Deus, tá tudo bem. Tá tudo maravilhosamente bem. Ainda estou com ponto, né? Porque eu fiz a cirurgia em maio de 2020, em plena pandemia, onde eles não estavam
captando uma escórnia. Deus fez tudo esse mover e foi feita a cirurgia do transplante de córnea. Então, sou muito grata a Deus. E também tem esse cabelo aqui, ó, que vocês estão vendo. Também é a promessa do Senhor, porque eu tive uma alopécia, grau qual que os médicos falavam que não iriam crescer. E minha cabeça foi ungida e Deus falou: dentro de uma semana o seu cabelo vai começar a apontar e você vai ver que eu sou na sua vida. E assim, agora eu tenho tanto cabelo que dá até pra fazer penteado, gente. Assim, fora todas as outras coisas que o Senhor vem nos fazendo. Glória a Deus, que testemunho mais lindo. Deus é fiel em nossas vidas. Ele faz além do que imaginamos, né? E realmente são sabores do céu, Sheilinha. São sabores, assim, inexplicáveis. É incrível. Quem não comeu, eu recomendo, porque, olha, é incrível. Veio do céu mesmo. E agora vamos pro próximo testemunho, que é o da Estelinha. Peraí, mas antes eu tenho que falar que o Emprecristo está muito bem servido de doce. A gente tem também a Doce Meninas, que esteve sempre com a gente quer mostrá-las para vocês. Olhem só que doces maravilhosos que elas fazem. Elas e a Sheilinha com a JB Delícias estão, irmãos, com uma inspiração assim, meu Deus do céu. Eu não sou aquele fã número 1 de doce. Eu vou falar para vocês que quando eu comi um pote que elas fazem do doce ali, eu não senti um doce enjoativo, eu senti um doce maravilhoso. A receita desceu do céu e foi direto para casa delas. Então siga nas redes sociais que você também vai ter uma inspiração do céu aí, vai comprar delas. Olá, a graça e paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Estela, serva do Senhor, membro da The Lion há mais de 3 anos, sou administradora de empresas e também agente de turismo nos últimos 15 anos. Essa pandemia não foi nada boa para os guias, promotores, coordenadores, companhias de transportes, hotéis, parques, enfim, todos os envolvidos, direto ou indiretamente com o turismo, ficaram parados desde março de 2020. Mas, graças a Deus, eu também sou empreendedora de Cristo. E desde junho de 2019, no primeiro encontro do Emprecristo, o evangelista Felipe nos ensinou, naquele dia, que o bom empreendedor tem que se render ao Senhor. Citou Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele salientou que Provérbios é o livro do empreendedor, onde Salomão pediu sabedoria, e só com sabedoria podemos vencer. E também lembrou que primeiro devemos ser servos de Deus, assim o seu negócio sempre vai crescer. Enfim, toda orientação nos passadas no Emprecristo, os telmes, mesa redonda, dinâmica, áudio, vídeo, palestras, estratégia de marketing, pré e pós-venda, tudo embasado e fundamentado nos princípios bíblicos, me ajudou muito nessa pandemia, porque o turismo foi o último setor a voltar a funcionar. Então, com o aprendizado no Emprecristo, aproveitei o distanciamento para ver mais o lado pessoal dos meus passageiros. Pelo WhatsApp, esclarecemos dúvidas, conversamos e até oramos. Nesse tempo também pude conhecer alguns hotéis no sul do país e, olha, só tenho que agradecer a Deus, porque antes e acima de tudo, Ele tem nos sustentado. Apertou, mas não faltou, graças a Deus. No final de 2020, até consegui fazer uma viagem rodoviária e Réveillon em Caldas Novas. Foi tudo muito seguro, conforme os protocolos e regras da Organização Mundial de Saúde. Foi um sucesso, graças a Deus. E já tivemos a experiência para o nosso retorno da pós-pandemia. Na verdade, o retorno pós-vacina. Acredito que a partir de março já teremos mais agenda. Inclusive já temos reservado um resort do Coração do Santinho, que é em Florianópolis, de 2 a 7 de maio, rodoviário e aéreo, com tudo incluso e até o sistema AL, super promoção imperdível. Gente, graças a Deus, o Senhor avisou, passando isso tudo já vai voltar a funcionar. E Deus é bom, Ele é muito bom. E Ele também me confiou a tarefa de coordenar a parte técnica da viagem para Israel 2022 da The Lion. E se o Senhor abençoa essa viagem, vocês podem confiar
que já deu tudo certo. Procure o Emprecristo para já receber as orientações, as estratégias de garantir a sua participação na The Lion Israel 2022. Vai ser um sucesso para a honra e glória do Senhor. Obrigada. Fique na paz. A paz, igreja. Meu nome é Cristiane, faço parte do grupo do Emprecristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto Deus foi maravilhoso, o quanto Ele é maravilhoso na minha vida, depois que eu tive acesso à igreja, né, The Lion Prophet Church, que é uma igreja maravilhosa. Eu estou lá há 5 anos e eu trabalho, tá? E, em paralelo, eu frequento a igreja, e tudo que eu obtive de sucesso, tanto profissional como financeiro, foi com embasamento em Deus, em Jesus, em tudo o quanto Deus é maravilhoso na vida da gente. E eu queria deixar um registro aqui que o Emprecristo me ajudou muito no meu trabalho, com relação a enviar e-mail para os clientes, desejando Feliz Natal, coisa que não era feito aqui. Eu aprendi no Emprecristo, então ele só me agregou valores, ele só me agregou conhecimento. Então eu acho assim, um grupo muito bom, um grupo interessante, no qual a gente vê bastante resultado quando a gente agrega a nossa competência com a vontade de Deus. Se vocês precisarem, eu trabalho numa imobiliária Liga Imóveis no São Francisco, trabalho na área jurídica. Se vocês precisarem de alguma coisa que estiver ao meu alcance, vocês podem entrar em contato, que nós fazemos venda, locações, né? E também trabalho no escritório de advocacia com a doutora Creuza, que ela cuida da parte de inventário, de divórcio, extrajudiciais, né? Você não tem que entrar com ação no judiciário. Se alguém precisar, pode entrar em contato, que eu vou ajudar da melhor forma possível. Um grande abraço a todos, boa tarde. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela. Oi pessoal, eu sou o Jonathan e hoje nós viemos falar um pouco do Emprecristo. E o Emprecristo foi um suporte enorme na nossa caminhada, né, do empreendedorismo. Foi o passo inicial. E lá nós recebemos muitas dicas, muito suporte em ferramentas, em estratégias. E hoje em dia nós temos a Papelaria e a Multicase. E glória a Deus por esse ministério. Nós conhecemos pessoas, né, incríveis nesse ministério. Eu lembro que a gente tinha reuniões, né, que reuniam vários empresários de diversas áreas e nós saímos sempre de lá com muitos insights, sempre com algo que a gente útil, né, que a gente pudesse aplicar nas nossas empresas. E é isso, nós somos muito gratos pelo Emprecristo, pela vida do Fê, da Tami, de todo mundo que já passou nesse ministério, dos nossos pastores. E é isso, se você tem uma promessa do Senhor na sua vida, confie, ore, tenha fé e permaneça firme no Senhor, amém? Deus abençoe. Galera, vocês ouviram esses testemunhos? Como Deus tem sido maravilhoso com a gente. Num período de pandemia, num período de crise global, onde várias pessoas perderam suas fontes de sustento, o Senhor nos manteve de pé. Óbvio que a gente teve dificuldade, ninguém vai vender uma falsa imagem que a gente não teve dificuldade. O mundo está passando uma coisa que a gente jamais esperou. Agora, é inegável que o Senhor tem nos sustentado com seu braço forte e que a gente tem vivido milagres poderosíssimos. Sem contar os testemunhos que não foram dados. Hoje, falei com um dos nossos por telefone, ele falou: olha, Felipe, cara, eu sou trabalhador autônomo e no período da pandemia eu não fiquei um dia sem trabalhar e os clientes me encontraram e os clientes fecharam comigo e eu trabalhei todos os dias. O Senhor prosperou, tá largando as estacas da tenda, tá num relacionamento abençoadíssimo. Enfim, eu tenho testemunho, a Tamires que falou aqui tem testemunho, os pastores têm testemunho, você tem um testemunho. E cara, vou te falar, fica firme, por mais que você possa estar passando alguma luta hoje, saiba que Deus é contigo.
saiba que Deus é contigo. Dá uma lidinha rápida aí em Mateus 6:26, que fala que a gente é muito mais importante que as pombas, e as pombas elas não guardam o alimento, elas não estocam o alimento, elas simplesmente vivem um dia de cada vez. Óbvio que você tem que se planejar, mas olha, vou te dizer, o nosso Deus que está no céu, Ele sim trará o pão nosso de cada dia. Então fica firme, não desanime, seja forte e corajoso. E vamos para cima, porque o Senhor tem promessas muito grandes para esse grupo. Olha, a gente vai postar muita coisa nova ainda esse ano. Fica com a gente, esse culto tá só começando, a palavra tá... Olha, fica com a gente, tá só começando, a palavra tá da hora demais. E se você quiser, siga o Imprecristo nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Imprecristo. Entra no nosso grupo de WhatsApp, chama a gente aí no direct, manda seu nome. A gente sempre compartilha artigos, a gente compartilha posts, compartilhamos racionais, palavras, compartilhamos muitas coisas para o crescimento. E você é nosso convidado, então participa com a gente e vamos crescer junto. Amém? Agora eu vou apresentar para vocês a pregadora da noite, a pregadora que vocês amam de paixão, também amam ouvir essa mulher falar. Nesse primeiro culto do Imprecristo de 2021, a pastora Basti veio nos dar uma palavra. Ela que foi empreendedora por mais de 20 anos na vida dela, sempre compartilha muito conhecimento e muita sabedoria com a gente. Então, fique aí, preste atenção nessa palavra poderosíssima. Senta aí no seu sofá, na sua cama, se você puder anote, porque são coisas que podem mudar a sua vida a partir de hoje, depende de você. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Quantas pessoas não estavam ali no meio, na multidão tocando em Jesus? Mas quando essa mulher tocou em Jesus, ele parou e perguntou: quem que tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos ficaram sem entender. Olha, mestre, tá todo mundo tocando aqui em você. Não, mas uma pessoa tocou diferente. Seja você essa pessoa hoje. Toque diferente em Jesus. Presta atenção nessa palavra e depois aplique, porque esse vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Boa noite, galera do Imprecristo, graça e paz. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, pra gente bater um papo hoje sobre visão e paixão. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos consagrar esse tempo, essa conversa, nosso bate-papo ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para falar da Tua palavra, para sermos direcionados pelo Senhor. Que o Senhor coloque, meu Deus, visão, paixão, que o Senhor fortaleça, que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo e descortine, Senhor, descortine tudo que estiver, meu Deus, confuso, encoberto, tudo que não estiver claro, que o Senhor venha hoje com a Tua luz, Senhor, sobre esses queridos, para que nós possamos avançar cada vez mais para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. E para a gente falar de visão, para falar de paixão, eu acabei escolhendo o rei Davi, né, gente? Porque esse rei foi apaixonado. E ele tem muita coisa para nos ensinar sobre isso, para nos ensinar inclusive sobre os processos dessa caminhada de sucesso que ele teve. Vamos ler? Disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão
o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é a um homem que esse palácio é destinado, mas ao Senhor. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro, os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármores em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Há ouro para a ourivesaria, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices. Quem quer, ainda hoje, oferecer espontaneamente donativos ao Senhor? Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Eu vou começar contando aqui, gente, a história desse rei. Você viu que ele, na hora de construir esse templo, ele foi o primeiro que, além de todo o trabalho de uma vida inteira que ele teve ali sonhando com isso e realizando para que isso acontecesse, ele ainda tira dos tesouros particulares dele uma grande quantidade para que essa obra, para que a casa de Deus fosse feita. E a história desse rei, ela é uma história fascinante. Fala a Bíblia que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava o Senhor de uma forma diferente. Ele amava o Senhor de uma forma extravagante, de uma forma apaixonada. Quando era moço, cuidava das ovelhas de seu pai. E aí, naquela época, Davi já era um adorador. Ainda menino, Deus foi mudando a história da vida de Davi. Deus foi habilitando Davi para o que Deus tinha para ele. E esse menino, ele foi passando pelos processos. Davi cuidava das ovelhas. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Talvez com sua harpa, um moço sentado numa pedra, embaixo de uma árvore, tocando sua harpa, louvando ao Senhor em forma anônima. Ninguém sabia. Ele não estava louvando ao Senhor em um congresso, ele não estava louvando o Senhor na rua, não. Ele estava sozinho com as ovelhas de seu pai. Seu público eram ovelhas, eram pássaros, eram grilos, mas Davi estava ali. Davi estava louvando. Gente, eu fico imaginando, Davi, um menino, compondo aqueles salmos. Aí chega uma hora que fala: ai, que coisa linda, deixa eu anotar aqui. Aí a gente tem aquela diversidade de salmos, de poesias escrita por ele. E Davi louvava a Deus, tocando sua harpa, cuidando das ovelhas de seu pai. Os leões tinham medo de Davi. O urso tinha medo de Davi. Aí um belo dia chega um mensageiro rápido, falou: Davi, o que aconteceu?
profeta chegou na tua casa e quer falar contigo. O quê? Profeta chegou na tua casa e quer falar com você. Mas comigo? Não sei. Mas profeta disse que se você não está na mesa, ninguém pode comer. O quê? Se você não está em casa, ninguém pode jantar. Davi saiu. Davi saiu como pastor. Um menino que cuidava de ovelhas. Foi para sua casa como um pastor e voltou como rei. Acho que eu vou falar novamente. Davi saiu como pastor. Ele foi para sua casa como pastor, mas voltou como rei. Davi estava com seu pai, né? E aí seu pai falou, pega pão, né? Pega queijo, leva lá para os teus irmãos na guerra. Davi foi como mensageiro, mas voltou como general. Ele foi como mensageiro. Davi obedeceu o seu pai. Davi pegou uma sacolinha de pão, uma garrafa de água. Quando chegou onde estavam seus irmãos, Davi derrotou o gigante. Ele foi como mensageiro, mas voltou como general. Davi estava cantando lá com as suas ovelhas. Quando chegou um mensageiro falando, Davi, o rei quer que você vá tocar harpa. Vá para sua harpa, com a sua harpa para o palácio. Agora você se prepara. O menino que cuidava de ovelhas vai para o palácio como músico, mas volta como adorador. Davi tocava e a entidade que atormentava Saul ficava endemoniada. Ela tinha que sair correndo, ela tinha que ir embora. Eu vou falar de novo para você não esquecer. Ele foi como músico, mas ele voltou como adorador. Aleluia! Porque olha, gente, cantor tem em todo lugar, mas adorador só na casa do Senhor. Davi foi como músico, aquele que adorava em silêncio. Quando tocou a sua harpa, o diabo ficou enfermo. O diabo pegou a sua mala e foi embora. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Como você vai sair dessa conversa hoje? Talvez você teve um dia de trabalho pesado. Talvez tua cabeça ainda está cheia por conta dessa crise, né? Não sei. Eu não sei como é que você começou essa noite, mas eu sei como vai terminar. Eu sei como vai terminar essa ministração. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, porque hoje Deus vai ampliar a tua visão. Hoje você vai aprender um segredo espiritual que vai levar a tua vida, para o sucesso. Deus, ele escolheu Davi para reinar em Israel, o menino que apacentava as ovelhas de seu pai. E muitos pensam que isso aconteceu do dia para a noite, gente. Não, teve todo esse processo de cuidar das ovelhas do pai, processo de ser garoto de recado do pai, de aprender a obedecer, de aprender a lutar para defender o seu rebanho, né? Processo de ter ido para o palácio para tocar harpa, para Saul fazer o seu trabalho. E esse processo não é fácil. E eu vejo pessoas que começam
um negócio hoje e elas já pensam que elas vão ter resultado amanhã. Não, gente, é um processo. Mas Davi, ele nos ensina uma coisa muito, muito, muito importante. Ele nos ensina que um adorador, ele adora também durante o processo. Davi, ele começa a reinar em Hebrom, sobre a tribo de Judá, por 7 anos e meio, antes dele ser rei de todo Israel, né? Ele começa a reinar ali do dia que Samuel chegou à casa de Jessé e ungiu Davi, até Davi reinar em Hebrom, foram aproximadamente 15 anos. E daí ele reinou 7 anos e meio em Hebrom para poder ser rei sobre todo Israel. E é aí que o bicho pega, né? É aí que o bicho pega, porque nós não sabemos lidar com a espera. Nós não sabemos lidar com o processo. Você quer saber uma coisa assim que nos massacra? O silêncio de Deus. Meu Deus. Às vezes que Deus, ele se cala durante esse processo, nos machuca. Nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus, né? E aí, enquanto nós esperamos, Satanás, ele quer nos fazer acreditar que as promessas de Deus jamais serão cumpridas. Ele procura nos levar a agir independentemente de Deus, né? Conseguindo as coisas por nós mesmos, em vez de esperar em Deus, esperar a direção de Deus, esperar que Deus nos dê uma visão de um todo. O inimigo, ele procura levar dúvidas quanto à bondade de Deus, como se Deus, ele estivesse retendo algo bom de nós por pura mesquinharia. O inimigo, ele age promovendo a desconfiança em Deus, especialmente a desconfiança na sua palavra. E aí ele nos leva a desobedecer a Deus e a seguir o nosso próprio julgamento. Ele nos incita a aproveitar as ocasiões e até usar meios questionáveis de obter aquilo que desejamos. Tempo de espera no Senhor é tempo de ter fé, é tempo de ser levado ao limite e a intimidade com Deus. Essa intimidade com o Pai, ela é reforçada nesse tempo de espera, né? Já percebemos, gente, que muitos salmos, eles foram escritos em tempos de espera. A gente vai encontrar lá nos Salmos até quando, né? Ai, até quando? Senhor, é encontrado diversas vezes até quando nos Salmos. Espera no Senhor. Davi, ele muitas vezes é o autor desses salmos de espera. Esperar no Senhor é bom para nós. Esperar no Senhor nos ajuda a desenvolver a paciência e a tolerância. Por que Davi se tornou rei de Israel? Melhor, por que Davi é lembrado até hoje como rei de Israel? E os judeus, gente, ainda choram por Davi. A primeira vez que eu fui a Israel, tinha uma moça israelense na minha frente, e ela chegou ali no túmulo de Davi, ela abraçava, ela chorava, eu falei, meu Deus, como que é isso? Eles ainda choram por Davi. Como
Como que um homem consegue se sobrepor ao tempo? O que é que esse homem tem de diferente dentro dele, que faz com que as suas realizações prevaleçam e se tornem memorial diante de Deus e dos homens? Qual o segredo de homens assim? Sabe, esses homens, eles têm sempre duas coisas em comum: visão e paixão. É disso que nós vamos falar, né? Mas como é que um líder, né? Como que um líder recebe uma visão, né? Primeiro vamos definir visão. Gente, eu procurei definição de visão, muitas, e a definição de visão assim que eu mais gostei e que mais eu me identifiquei foi essa: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Para Davi, era deixar tudo preparado para a grande construção da sua vida. O templo do Senhor, a casa do Senhor. Para Henry Ford, numa época em que os automóveis eram somente para a elite, a imagem que movia era a imagem, né, em que havia ali um modelo T estacionado na garagem particular de cada açougueiro, de cada padeiro, cada operário. Ele foi chamado de louco muitas vezes por isso. Para Martin Luther King, a imagem do futuro era uma onde duas crianças, uma branca e uma negra, pudessem brincar em um balanço sem se darem conta da cor da sua pele, da cor da pele uma da outra. Billy Graham, ele imaginou milhares, né? Imaginou a imagem do futuro dele era assim, um estádio com milhares de pessoas decididas a aceitar Jesus, enquanto um coral cantava Tal Como Eu Sou. Qual imagem produz esse efeito no seu coração? Quando Deus, ele finalmente traz objetividade da visão para a vida de um líder, tudo muda, os domínios começam a cair. Às vezes uma visão, ela vem de repente, é quando você fala assim, sem excitação nenhuma, você fala, nossa, eu creio que eu poderia dar a minha vida por isso. Eu acho que eu nasci para isso, né? E algumas outras vezes ela vai se revelando pouco a pouco, em um longo período, como um quebra-cabeça, até que um dia ela começa a fazer sentido. Mas o que torna uma visão tão poderosa? É a energia e a paixão que ela provoca no fundo do coração de alguém. Você já pensou que a visão que Deus te deu para a tua empresa, tá? A visão que Deus te deu para formular a tua carreira, para liderar, é vinda do céu? Visões não têm preço. Desperdiçar uma visão é um pecado impensável. Então, imagina quando você se deixa abater pelas circunstâncias, quando você não persevera, o que isso faz ao coração de Deus? Nós vivemos uma sociedade relativista e imediatista, mas a palavra que
A palavra de Deus, ela nos deixou exemplos como o de Davi. O que você vê na bandeira de Israel? A estrela de Davi. Imagina se Davi tivesse dito: não, Deus, não, olha, eu tô aqui nessa caverna com esse bando de homem, tem nem água para tomar banho. O Senhor tem aqui o pior que tinha na sociedade, tá aqui. Saul quer me matar e não vale a pena. Deus, já pensei, repensei, não vale a pena. Eu vou voltar para casa de Jessé, ou eu vou fugir para o Egito. Pensa se Billy Graham tivesse dito: não, obrigada, Deus, obrigada, muito obrigada. Essa visão parece muito custosa. Muito custoso isso, eu queria uma tarefa mais fácil. Pensa no que se teria perdido se Bob Pierce, o fundador da visão mundial, tivesse dito: deixa as crianças famintas morrerem. O que um homem pode, sozinho, como eu, pode fazer, afinal de contas? Imagina o que o mundo perderia se eles tivessem virado as costas para a visão, se eles não tivessem encarado todas as adversidades para viver o sonho da vida deles. Nessa noite, peça a Deus para que Ele te guie. Peça a Deus para que Ele coloque, Ele faça você enxergar essa visão. Peça a Ele visão para sua empresa, para o seu negócio. Deus, Ele não te separou como um profissional, como um empresário, como um comerciante à toa, não. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Adquirir riquezas é dom de Deus. Deus quer te dar visão e paixão para você decolar para o sucesso, porque esse é o seu ministério. Gente, suprir a obra de Deus é um grande ministério e muitos não compreendem isso. Suprir financeiramente a casa de Deus é um grande ministério que Deus colocou na sua mão. Existem pessoas, e entre elas muitos líderes de igreja, frustrados em virtude da incapacidade para compreender claramente as visões que foram dadas a eles por Deus. Você tem se rendido suficientemente a Deus? Você tem pedido a Deus revelação da visão que Ele tem para você? Ou você tem pedido que Ele abençoe o plano que já existe no seu coração? Presta atenção. Nós devemos ir a Deus de mãos vazias e com o coração aberto e perguntar para Ele: qual a sua visão para a minha vida? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem eliminado a prática do pecado na sua vida? Você tem se afastado das distrações e do barulho que nos impede de ouvir a voz de Deus? Você tem uma empresa? Se você tem uma empresa, eu quero te desafiar, tá? Tenha coragem. Empreste suas palavras à visão. Faça todos que trabalham com você saber onde estão indo. Exponha seu plano, assuma riscos, peça ajuda, comunique sua visão com paixão. Lidar com pessoas, liderar pessoas é uma missão muito difícil, é até estressante.
e que muitas vezes nós não vemos resultados imediatos, mas eu posso te garantir que uma visão estimulante, uma visão que honre a Deus, pode mudar tudo isso. A liderança, ela é um dom que traz essa faísca revigorante. Você deve manter essa chama acesa no seu coração. Mas pastora, é tão difícil, principalmente nesse tempo. É pandemia, são tantas incertezas, e esse país, com todos esses problemas sociais, com toda essa carga tributária. Mas existe um segredo. Sabe que existe um segredo espiritual para isso? Primeiro, peça a Deus uma visão nítida. Por quê? Porque uma visão nítida, ela nos dá uma imagem tão irresistível do futuro, que nos possibilita dizer: conhecemos nosso destino. Nada vai nos seduzir para longe do caminho que nos leva até lá. Nós não seremos distraídos. Gente, quando o Amós começa a falar para a igreja, né, como que vai ser a nossa igreja, ele fala: olha, nós vamos mudar, olha, Deus vai nos dar. E aí ele fala do tamanho da igreja, e ele fala dos membros, e ele fala dos projetos sociais. E gente, é tudo tão nítido dentro dele, é tudo tão nítido, que a gente fala: sim, Deus, faça isso. Sim, Deus, essa é uma ótima ideia. Nós estamos dispostos a lutar por isso. Segundo lugar, faça tudo para a glória de Deus. Quer ministerialmente, quer na sua vida secular, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o segredo. Gente, nós temos muitas histórias de empresários de sucesso que honraram a Deus com a sua vida e com os seus bens, e viveram grandes milagres de Deus nas suas vidas. Eu trouxe um deles aqui hoje para falar com vocês. Você conhece aquela marca Quaker? Tá em todas as prateleiras dos supermercados. Com certeza, você chega em qualquer supermercado, você vai encontrar uma caixinha de aveia Quaker. Essa empresa, ela tem uma história com Deus, e é uma história maravilhosa. Eu vou contar para você. O fundador da Quaker era um homem chamado Henry Crow. E quando ele tinha 9 anos de idade, ele viu seu pai morrer de tuberculose. Era uma doença fatal que na época eles não tinham recursos. E ele, uma criança ainda, ficou órfão, perdeu a referência de pai. E aí o tempo foi passando, e o grande sonho da vida do Henry Crow era ser um pregador do evangelho. Ele sonhava em fazer missões na África, em pregar no Oriente, na China, na Europa, na América do Norte, na América Latina, na Amazônia. Era o sonho dele. Ele queria ser pregador. Mas aí, aos 17 anos de idade, o Henry pegou a mesma doença que matou seu pai. Ele ficou tuberculoso. E aí ele ficou 7 anos lutando contra a tuberculose. 7 anos doente, 7 anos sofrendo, tossindo sangue, horrível. Mas ele sobreviveu. Mas quando ele ficou
ficou sarado, ele não tinha mais pulmão. E um pregador do evangelho, um pregador da palavra, tem que ter bons pulmões. E ele não tinha nem ar no pulmão, coitado. Ele falava com dificuldade, ele respirava com dificuldade. Então, ali foi destruído o sonho dele de ser um pregador do evangelho, de ser um ministro, né? E de ser um missionário pelo mundo. E ele ficou muito triste, mas ele admirava os pregadores do evangelho. E naquela época tinha um grande evangelista chamado Moody, Joachim Moody. E ele foi assistir uma palestra do Moody lá na cidade dele, em Cleveland. E enquanto ele estava ouvindo a pregação de Moody, ele ficou tão frustrado, porque aquilo doía nele. Aí, de repente, o pregador parou a mensagem e disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Gente, ele sentiu algo diferente. Ele ouviu aquilo, bateu forte nele, ali mesmo no auditório. Ele fez uma oração, ele disse assim para Deus: meu Deus, eu não posso mais ser um pregador. Eu não tenho mais pulmões, eu não tenho mais ar nos meus pulmões, mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Se o Senhor me abençoar financeiramente, se o Senhor me abençoar como empresário, se eu ganhar dinheiro, se eu me tornar uma pessoa rica, eu prometo financiar pregadores como esse Moody aí, para que ele ganhe almas cada vez mais. Eu prometo dedicar grande parte da minha riqueza a pregadores como Moody. Eu prometo ser supridor da tua obra. Deus ouviu. Gente, Deus concordou. E olha só como é que Deus começou a trabalhar na vida do Henry Crown. Ele estava andando na rua e aí ele viu um moinho velho, decadente, um moinho de trigo, né, à venda. E ele pensou assim: eu vou lá ver quanto é que custa esse moinho. E os donos do moinho estavam desesperados, porque o negócio havia falido, era um fracasso, e o moinho tinha muitas dívidas, e aí eles queriam vender lá para o primeiro que aparecesse. E aí o Henry entra ali, né? Eles já pensaram: apareceu um laranja, vou descarregar nele todas as minhas dívidas, né? Vamos lá, vamos livrar nosso patrimônio particular, vamos vender tudo para ele. E aí venderam baratinho para ele, mas ele teve que assumir todo o passivo. E aí o Henry orou a Deus e falou: Senhor, lembra do voto que eu fiz? Me ajuda a prosperar com esse moinho. Me ajuda a pagar essas dívidas. Me ajuda a ganhar dinheiro. Porque eu vou começar sendo dizimista. Vou começar a dar o dízimo de tudo que esse moinho ganhar. E eu pretendo, sendo um homem de sucesso, usar a fortuna que eu ganhar para financiar o teu evangelho do reino pelo mundo, para financiar os pregadores. Eu já não posso mais ser pregador, mas eu vou financiar os pregadores para levarem o evangelho pelo mundo, financiar as missões. E olha só, gente, ele botou o nome do moinho lá,
de Quaker. Quaker é uma palavra estranha aqui no Brasil, né? Significa pureza, integridade, honestidade. E ele colocou esse nome na empresa Quaker. E aí Deus começou a abrir as portas, né? Olha, gente, veja bem, na mão dos ímpios era um moinho falido, nas mãos, né, na mão de um homem comprometido com Deus, aquele moinho se tornou um fenômeno, um sucesso de vendas. E aí o Henry começou a ganhar muito dinheiro. As aveias Quaker começaram a ter boa aceitação, a ter uma aceitação inacreditável. Todo mundo começou a consumir aveia Quaker. A marca se espalhou pelos Estados Unidos, depois pelo mundo e chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as aveias Quaker chegaram no início do século XX. Como é que pode, gente? Como pode para um povo brasileiro um alimento totalmente diferente da nossa cultura? E ainda com um nome tão esquisito, né? Como é que você explica isso? Aí as aveias Quaker no Brasil deslancharam, começaram a crescer muito. A empresa do Henry começou a faturar muito também no Brasil e no restante do mundo. Na América, então, nem se fala. E aqui no Brasil, no ano de 1981, as aveias Quaker compraram a Toddy do Brasil, né? Toddy, aquele achocolatado que faz sucesso lá em casa, né? Na época, ele não era tão conhecido, gente. Na época, não era grande coisa. E aí, a Quaker lança no país o quê? O Todinho. Gente, nessa época, eu tinha supermercado, era uma loucura. Esse produto virou febre entre as crianças brasileiras, fenômeno de vendas. No ano 2000, a Quaker foi vendida para a Pepsi. Sabe por quanto? 13,9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Quase 14 bilhões de dólares. Coisa inacreditável. O Henry Crow, antes de morrer, ele disse assim, e eu vou dizer isso para você: eu desafio você a pensar grandes coisas para a glória de Cristo. Olha que conselho. Você tem que pensar em grandes coisas no seu negócio, na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão, mas tendo Cristo em mente, tudo para a glória de Cristo. E ser fiel. Ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas, ser fiel nos seus votos. O que Deus fez com o Henry, que tinha o coração fiel ao Senhor, um homem que queria trazer o reino de Deus à terra através do seu talento, que era de negócios, de prover, de suprir, de criar condições para que a obra fosse feita, para que o evangelho fosse levado. Imagina o que Deus pode fazer por você. Eu vou repetir aqui as palavras que o Henry escutou ainda jovem, lá atrás, lá no auditório em Cleveland, assistindo a pregação do Moody. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Aleluia!
Fala hoje pro Senhor. Fala hoje, fala: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero esse ministério de supridor da tua casa. Pede para o Senhor, pede que Ele te dá. Ele deu para o Henry, Ele pode dar para você também. Somente esteja disposto a ser fiel, a ter uma visão vinda de Deus e a não deixar que a chama dessa paixão apague dentro do seu peito. Não importa qual a tua idade, não importa. Henry morreu idoso e apaixonado, ainda se lembrando de todos os detalhes que Deus tinha feito na vida dele, como ele tinha chegado até ali. Ele investiu recursos em creches, em escolas, em missionários, em tecnologia. Ele fez a diferença dele aqui. Ele fez ao Senhor o que Ele prometeu que faria e deixou para nós esse grande exemplo. Pede para o Senhor hoje. Pede para Ele um coração de Davi, totalmente entregue ao Pai. Fala: Deus, me dá uma visão nítida do que o Senhor tem para mim. Visão, o que é visão? Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Para Davi, era deixar tudo preparado para a grande construção da sua vida. O templo do Senhor, a casa de Deus. E Deus o prosperou em tudo. E ainda deu a Davi uma dinastia eterna, né? Da sua descendência veio o Cristo, o nosso Salvador, o Rei dos Reis. A prova dessa dinastia eterna, gente, também é o fato de que depois de quase 3.000 anos, a bandeira de Davi é hasteada lá todos os dias, na sua terra, na terra aonde ele reinou. Para Henry Ford, o futuro que produzia paixão em seu coração, né, era as pessoas terem condições de ter aquilo que dentro do coração dele fervia, né? Eu poderia citar tantas coisas para vocês, tantos outros homens, tantas empresas que hoje em dia são grandes impérios e que tiveram no seu início, no seu pequeno início, né, no seu modesto início, tiveram um homem que creu, como o dono da Colgate, né, como outros empresários. Um homem que teve uma visão de Deus. Primeiro ele foi movido pelas circunstâncias, teve que sair de sua cidade, e eu vou contar essa história outro dia. Mas quantas grandes empresas se mantêm até hoje? Porque tem um coração ali pulsando por algo muito maior do que o sucesso. E sucesso é bom, tá? Existe um dom de adquirir riquezas, né? Sucesso é bom. A gente precisa canalizar essas coisas para o lugar certo, né? Para a glória de Deus. Se você tiver de Deus uma visão nítida, e se você estiver disposto a fazer tudo para a glória de Deus,
você vai viver o que esses homens viveram e você vai poder contar lá na frente o mesmo testemunho que eles contaram ou maior. Não menospreze os pequenos começos. Não desista, persevere. Esses homens, eles só foram o que foram porque eles passaram pelo processo. Davi, nós só conhecemos o rei Davi como ele foi porque ele passou pelo processo. Ele não achou que Deus mandaria um profeta lá para ungí-lo num dia e ele sentaria no trono no outro. De forma nenhuma. Ele precisava primeiro vencer até ele mesmo, né? Até ele mesmo, gente. Era um menino. Ele precisava passar por todo o processo. Ele precisava aprender a perseverar, a ter paciência. Sabe por quê? Porque lá na frente ele ia governar uma nação inteira. E ele governou de forma que Davi se foi e a bandeira, a estrela de Davi é a bandeira do país. E que Deus acenda hoje essa paixão no seu coração e que você flua na visão que Ele tem para você, tá? Para você prosperar na tua empresa, no teu negócio, na tua carreira, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Deus, meu Deus, eu estou falando para muitas pessoas. Pessoas, Senhor, que talvez no passado elas foram enganadas por acreditarem em homens inescrupulosos que só queriam, Senhor, se aproveitar do que elas tinham. Tem corações, Deus, eu sei, o Senhor me mostra, que tem corações muito machucados por conta disso e que esqueceram o segredo de semear, por terem sido enganadas, por terem sido colocadas como postas em prateleiras de fé, como mercadorias, Senhor. E aí o inimigo roubou delas o entendimento, Deus, de que tudo é seu e que o Senhor dá semente ao que semeia. Perdoa, Senhor, perdoa todo o tempo da ignorância, quando elas pensavam que poderiam comprar a bênção. Primeiro, Deus, eu quero expulsar a mentira do inimigo da vida deles. Eu profetizo que o Senhor trará a luz agora e tá amarrando todo o impedimento, toda cegueira que Satanás colocou na vida financeira dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que os teus filhos, eles irão viver um novo tempo, um tempo de prosperidade, um tempo de milagres financeiros, um tempo de promoções, de extensão de negócios. Todos, Senhor, que ouviram essa palavra e que fizeram um voto contigo hoje, eu te peço, faça diferença na vida deles, como o Senhor fez diferença na vida desses homens. Senhor, em nome de Jesus, faz na vida de todos esses, Senhor, que ousaram sonhar os teus sonhos. Eu ligo essa palavra no céu e eu já te agradeço, Deus, por tantos testemunhos que virão até nós, em nome de Jesus. Amém, amém.
Que palavra abençoada, né? E se você também gostou, não esquece de deixar o joinha aqui, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. O Imprecristo está aqui para crescer junto com você, te ajudar a alcançar seus objetivos e colocando o Senhor em primeiro lugar, todos os ensinamentos dele. Continue com a gente, você é mais do que bem-vindo. Se você quiser, manda ali no direct do Instagram, @Imprecristo, seu número, pra gente te incluir no nosso grupo de WhatsApp e vamos juntos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Um abraço e até a próxima!